Esse fatídico dia, que há 3 semanas atrás completou 17 anos. Mas a gente lembra como se fosse ontem, não é? Eu lembro no jardim de infância, chegando em casa, vendo a TV, os noticiários, todos mostravam a mesma cena. O Boeing 767 da American Airlines se chocando contra uma das torres de um dos maiores centros comerciais do mundo, World Trade Center. 104 andares de altura. Nesse dia, quando 2 aviões se chocaram contra as torres e elas foram abaixo, mais de 3.000 pessoas morreram. Um dos maiores ataques terroristas da história da humanidade. Eu lembro que, mesmo aqui no Brasil, a gente podia sentir o medo, não é? Sim. A gente podia, nossa, o mundo está sendo atacado. A gente está sendo atacado agora. E eu lembro também, uma das cenas mais famosas foi o presidente dos Estados Unidos na televisão, George W. Bush. Ele começou o discurso dele dizendo: hoje, caros cidadãos, nosso estilo de vida e a nossa própria liberdade estão sob ataque. Os Estados Unidos da América estão sob ataque. E como eu falei, mesmo aqui no Brasil, nós podíamos sentir o medo, a ameaça, a insegurança ao nosso redor, não é? Mas no ano que vem o Brasil foi campeão do mundo, todo mundo esqueceu, não é? Tudo voltou ao normal, na semana seguinte futebol. A gente esqueceu, a gente esquece rápido, em geral, das coisas. Mas durante esse dia, e durante alguns dias, o mundo esteve sob ataque. Um ataque dos mais violentos, um ataque terrorista. E hoje, região oeste, o que eu tenho para dizer para nós aqui é que nós estamos sob ataque. Cada um de nós aqui estamos sob ataque. Não é ataque terrorista, é um ataque de Satanás. Nós estamos sobre os ataques de Satanás nessa sala. E sobre esse tema, tem uma escritura que nós vamos ler, a história de um jovem que foi atacado por Satanás, por um demônio de Satanás. E é sobre isso que nós vamos estudar essa manhã. Em Mateus 17, nós lemos a história desse homem, desse jovem. A história tem um começo triste, mas um final feliz. Bem, vamos lá, Vini. Boa, Vini. E eu queria pedir, se tem uma cadeira vaga do seu lado, por favor, levanta a mão para que algumas pessoas lá atrás possam sentar, tá bom? Então, quem está aí atrás e não tem lugar, tá bom? Só olha as pessoas que estão com a mão levantada, você pode achar um lugar para sentar. Mas a gente vai lá em Mateus 17, versículo 14. A Bíblia diz: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. E esse, irmãos, foi o último ataque de Satanás na vida desse menino. Esse é o título da nossa aula esta manhã. O último ataque de Satanás. Muito bom, Vini. A Bíblia diz que esse menino, ele sofria ataques, ataque após ataque. E era um ataque de um demônio, de um espírito. E esse espírito, por hora jogava ele no fogo, por hora jogava ele na água. E o pai, em desespero, ele vai até Jesus. Você consegue imaginar essa cena?
ele se ajoelha diante de Jesus em busca de ajuda. Jesus, ele cura o menino, versículo 18, e diz que daquele momento em diante, esse foi o último ataque. O último ataque não está descrito aqui em Mateus 17. Está descrito no Evangelho Sinótico, em Lucas. Então, basicamente, existem 4 evangelhos que contam a história de Jesus, em diferentes perspectivas. E 3 deles, eles recebem o nome de Evangelhos Sinóticos. E a gente vai estudar a mesma história sendo contada nos 3 Evangelhos Sinóticos. Da perspectiva de Mateus, da perspectiva de Marcos e da perspectiva de Lucas. E a gente vai ver como a Bíblia se complementa. Como existem detalhes importantes para que a gente entenda que sim, nós estamos sob ataque. Mas se nós hoje tomarmos a decisão de entender que a gente está numa guerra espiritual, se hoje nós tomarmos a decisão que esse homem tomou, de estar aos pés de Jesus, pedindo ajuda, esse também vai ser o último ataque de Satanás nas nossas vidas. Esse é o título da nossa aula. O último ataque de Satanás. Vamos lá comigo em Lucas 9. Eu quero mostrar para vocês a perspectiva de Lucas agora. Nesse mesmo momento. Lucas capítulo 9. Versículo 37. Lucas 9, 37. A Bíblia diz: no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que des atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito domina. De repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra, em convulsão. Mas Jesus o repreendeu, o espírito imundo curou o menino, o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Aqui nós temos mais alguns detalhes que o Evangelho de Lucas nos dá sobre o ataque de Satanás a esse menino. E aqui a Bíblia diz que quando o pai estava levando o menino, Satanás atacou, derrubou ele no chão, ele começou a convulsionar. E alguns teólogos aqui acreditam que se trata de uma doença hoje em dia, não é? Epilepsia. E ele estava convulsionando. E naquela cena, o menino expulsa o demônio. Mas o que é relevante para nós aqui? Entender um pouco da cultura judaica naquele tempo. Esse não era qualquer espírito. Não era qualquer demônio. A Bíblia diz em Marcos 9, e a gente vai ler no nosso segundo ponto o Evangelho de Marcos, mas em Marcos 9, 25, diz que era um espírito muito surdo. Os judeus contemporâneos acreditavam que antes de expulsar um demônio, você tinha que perguntar o nome dele. Por isso, quando Jesus vê aquele homem no cemitério, acorrentado, a primeira vez, e ele ouve legiões, porque somos vários. E por isso Jesus pôde expulsar o demônio. Mas aqui a Bíblia diz que era um demônio mudo e surdo. Se para expulsar o demônio você tinha que saber o nome dele, segundo esses judeus, seria impossível expulsar um demônio assim. Mas Jesus o fez. Os discípulos não. Mas é interessante porque em Lucas 9, versículo 1, a Bíblia diz: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar as doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar
os enfermos. É interessante porque no começo do capítulo, quando Jesus envia os 12, ele envia eles para expulsar os demônios e dá autoridade e poder para eles expulsarem todos. E não só isso, mas para pregar o reino de Deus. Jesus sabia que Satanás ia atacar. Mas o que Jesus fez? Ele enviou os discípulos para atacar primeiro. Esse é o nosso primeiro ponto essa manhã. A gente sabe que muitas vezes a melhor defesa é o ataque. E é isso que Jesus entendia aqui. Se Satanás vai atacar, eu vou atacar primeiro. Eu vou enviar os discípulos para expulsar os demônios, pregar a palavra de Deus e avançar o meu reino. Amém. Primeiro ponto, a melhor defesa é o ataque. E depois os discípulos tinham autoridade para expulsar todos os demônios. Mas eles perguntam para Jesus: Jesus, por que nós não conseguimos expulsá-lo? E lá no Evangelho de Mateus, a gente não vai lá, mas do 19 ao 21, Jesus responde: porque a fé de vocês é pequena. Jesus diz: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eu penso no nosso culto em inglês ontem. Amém? Eu queria levantar os irmãos do culto em inglês. Eu queria levantar o incrível trabalho do Luca. Luca, tem sido incrível ver Deus te levantar nesse culto. E não só o Luca, mas cada um dos irmãos e das irmãs que foram lá servir. Cada um dos que entregaram um convite ao longo da semana. Que convidaram alguém para estar lá. Cada um dos que se esforçaram, serviram. Eu posso citar vários nomes aqui. Mas o culto em inglês ontem, o culto inaugural em inglês ontem foi um sucesso. Porque houve muita oração e muito jejum e muita fé dos discípulos. Eu lembro do Luca, na semana passada, no final da pregação dele, falar: o meu sonho, eu tenho vários sonhos, ele falou. Tenho vários sonhos. Eu sei que um deles é ir para a Rússia. Por causa da Sofia, a gente viu a motivação, né? Eu sei que um dos meus sonhos, ou trazer a Rússia pra cá, né? Melhor. Se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. Mas um dos meus sonhos, ele falou, um dos meus sonhos é ver essa sala cheia de cadeiras, como a gente vê a região oeste agora. É ver essa sala sem ter cadeiras suficientes para as pessoas que vão estar aqui nesse domingo. E sabe o que aconteceu ontem? Exatamente o sonho do Luca. Porque ele inspirou que esse não era só o sonho dele, era o sonho de cada um de nós. Poder encher aquela sala e a gente viu cada uma das cadeiras cheias. E foi incrível ver o sonho do Luca se cumprir em realidade. Mas eu creio, vendo o que Deus fez ontem no culto inglês foi incrível. Mas eu creio que talvez o sonho do Luca de não só ver a sala cheia, mas ver a sala cheia de pessoas que precisam de Deus, talvez foi simplesmente o sonho do Luca e de alguns poucos irmãos. Foi incrível ver a sala cheia, mas ela estava cheia, na verdade, de muitos discípulos, de pessoas que já acreditam em Deus, que já têm um relacionamento, uma fé em Deus. Foi incrível, sabe? A gente teve a maior tendência até agora. Mas eu acho que longe do que a gente pode fazer por Deus ainda. 70 pessoas lá e 15 pessoas visitando e conhecendo o reino pela primeira vez. É incrível ver o que Deus fez nessas 15 pessoas. Mas eu não sei se eu estou com algum problema de matemática aqui, mas a gente sabe que um discípulo faz discípulos, não é? E se a gente tinha mais de 50 discípulos ontem, por que explicar 15 pessoas? E eu me perguntei, e nesse momento eu me deparei com essa escritura, em Lucas 9, sobre o menino e sobre o pai que levou ele até Jesus. Eu acredito que eu encontrei a resposta. Ela está aqui no versículo que a gente acabou de ler, versículo 25. Lucas 9, 25. A Bíblia diz, Lucas 9, Lucas 9, versículo 39 diz: o espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo.
Talvez, eu acredito que alguns de nós, talvez muitos de nós essa manhã, ainda não entende o ataque de Satanás. O ataque de Satanás não é só derrubar você, não é só colocar você no chão, não é só destruir sua vida, destruir seus sonhos, é matar você. Satanás não quer só te derrubar, ele quer te matar. É o que ele fez com esse menino, e pouco a pouco, cada ataque, ele queria destruir a vida desse jovem. Será que nós temos hoje essa percepção de ver hoje o mundo lá fora e entender que Satanás tem destruído a vida das pessoas? Será que a gente consegue relembrar das nossas próprias vidas antes de ser verdadeiros cristãos? Como Satanás destruía as nossas vidas? Por meio do pecado. Eu tenho uma convicção. Que o pecado, ele entra na vida das pessoas por demônios. Lá em Apocalipse 12, Vamos lá, a Bíblia diz algo muito profundo. Apocalipse 12 diz: portanto, celebrem os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Satanás sabe que ele tem pouco tempo. E quando ele vê alguém se aproximar de Deus, aí é que ele ataca mais. Quando o homem, o pai, levou o menino até Jesus, quando ele estava o mais perto possível de Jesus, foi aí que Satanás atacou mais violentamente. Derrubou ele no chão e ele começou a convulsionar. E a nossa realidade espiritual é a mesma. O milagre moderno hoje, eu não estou aqui para expulsar nenhum demônio. Eu não estou aqui para fazer nenhuma cura milagrosa. Porque o milagre moderno hoje é o batismo. É ver alguém ser salvo nas águas do batismo. É ver alguém se arrepender disso. É ver alguém mudar a sua vida. E quando Satanás vê isso, ele fica furioso, porque ele vê que falta pouco tempo para ele. Nesse momento, você tem que entender isso. Quanto mais perto alguém está de ser salvo, mais Satanás ataca. Eu lembro de um rapaz na universidade que eu encontrei, que eu compartilhei a fé, e que se tornou em pouco tempo um dos meus melhores amigos. É assim quando você estuda a Bíblia com alguém, não é? A pessoa em tão pouco tempo começa a ganhar a sua amizade, você ganha a amizade dela em poucas semanas. Parece que vocês conhecem uma eternidade. Não é verdade? Isso é o amor, isso é o poder das Escrituras. Só vem da palavra de Deus. E eu lembro desse rapaz. A gente se via quase todos os dias juntos. E a gente foi fazendo cada um dos estudos bíblicos. Eu fui vendo a vida dele mudar. Ele orar a Deus diariamente, a gente orando juntos a Deus. Eu lembro ele fazendo discípulos, a gente compartilhando a fé na universidade. Eu lembro quando chegaram os desafios. Ele viu os pecados na vida dele. Ele viu que ele infelizmente tinha um relacionamento com uma menina que totalmente desagradava a Deus. Eles eram impuros. Eles chegaram a ser imorais sexualmente. Ter sexo mesmo sem ser casados. Eu vi o pecado destruindo a vida dele. E eu lembro de falar, você precisa se arrepender. Você precisa mudar a sua vida e terminar esse relacionamento. Eu lembro as lágrimas dele. Mas eu lembro o que ele fez. No dia seguinte, ele encontrou com a menina, falou que ele queria ser um discípulo de Jesus. Ele queria acabar com a impureza do relacionamento dele e fazer a vontade de Deus. E aí a gente seguiu nos estudos, cruz. A gente entendeu o que Jesus fez por ele. Jesus morreu por ele e por cada um de nós nessa sala, para nos dar o perdão dos nossos pecados. E no final de tudo, depois de fazer igreja, de entender que o reino de Deus aqui é a igreja de Deus, a igreja da Bíblia, depois de calcular o custo, ele estava pronto para ser batizado. E no dia do batismo dele, no domingo, a gente combinou mais cedo, e eu esperei ele 8 horas, e nada. 9 horas, eu comecei a ficar preocupado. 9h30, eu mandei uma mensagem, tentei ligar. 10 horas, o culto começou. O culto foi, terminou. Ele não apareceu no dia do batismo dele.
Eu lembro de sentir meu coração rasgado. Eu amava ele. Ele se tornou um grande amigo meu. Eu tinha grande visão do que Deus ia fazer na vida dele. Passou uma semana, não vi mais ele. Mandei mensagem, liguei, falei com o tio, tentei falar com pessoas da família dele. Ele desapareceu. Depois de mais de uma semana, ele me manda uma mensagem por texto escrito: por favor, não me procura mais. Por favor, não fala com mais ninguém. Eu não quero falar mais com você. Eu lembro que esse foi um dos momentos mais difíceis da minha vida como discípulo. Eu vi Satanás atacar alguém, e esse foi o último ataque. Foi um ataque fatal. E eu lembro de como eu me senti ferido, de como eu vi Satanás. Satanás é capaz de destruir bem rápido a vida de alguém. Entenda isso hoje. Eu acredito que a maior lição que eu tirei daí é essa. Só estudar a Bíblia não é o que vai te levar para o céu. Só estar aqui hoje, frequentar essa igreja ou qualquer igreja, não é o que vai te levar para o céu. Só fazer o bem, ter uma boa vida moral, ser uma boa pessoa, não é o que vai te levar para o céu. Estar perto de Jesus hoje não é o que vai te levar para o céu. Estar com Jesus é o que vai te levar para o céu. Não perto. Estar com Jesus. Sabe por quê? O céu não é um lugar de pessoas boas. O céu é um lugar de pessoas salvas. Pessoas boas não vão para o céu. Pessoas salvas vão para o céu. E a única forma de ajudar pessoas a chegarem no céu um dia é dar nome aos demônios. É dar nome aos pecados. Um pecado muito comum. E eu quero falar desse pecado porque acho que isso ajuda a gente a entender a realidade espiritual. Que a gente sinta numa guerra espiritual hoje. Esse pecado é o homossexualismo. Acho que você pode ver, como igreja a gente ama as pessoas. A gente quer ajudar cada pessoa, independente do pecado. É um pecado como qualquer outro, mas esse pecado me faz ver a realidade espiritual. Você pode ver a forma como as pessoas falam. As pessoas que lutam com esse pecado, que vivem esse pecado. Você vê que a fala é comum, existe um modo de falar parecido, não é? Para mim, isso não é fingimento. Para mim, isso é um demônio. É o que eu acredito pessoalmente. Quando você ouve essas pessoas falarem de um jeito parecido, isso é um demônio. A mesma coisa com o alcoolismo e com outros vícios. E esse demônio eu conheço. Eu conheci antes de ser um discípulo. Nas universidades, indo nas festas, bebendo, ficando embriagado e vendo as outras pessoas. Esse comportamento parecido, que você vê tanto quanto você fica alterado, quanto outras pessoas ficam alteradas, esse é um comportamento demoníaco. Mas existe um outro demônio, que muitas vezes pode surgir dentro da igreja. Pode parecer comum, pode parecer natural. Esse é o demônio da religiosidade. Segundo a Bíblia, isso é um demônio, isso é um espírito também. E eu pensei como definir esse demônio. Porque o homossexualismo você vê a fala, no alcoolismo e nos vícios você vê o comportamento. Mas e a religiosidade? Como você vê isso? E a forma que eu pude ver essa é a superficialidade. Você pode ver a superficialidade na vida das pessoas que vêm na igreja, que querem buscar Deus de várias maneiras. Pode ser nas emoções delas. Está disposto a buscar Deus como um sentimento, mas não como uma convicção. De entender, conhecer a Deus como um sentimento, como uma emoção momentânea, mas não conhecer a Deus na sua palavra. Pode ser uma superficialidade em não ser ensinável. E muitos de nós discípulos, nós voltamos a viver essa religiosidade em alguns momentos, não é? Quando alguém abre a Bíblia, tenta te mostrar a verdade de novo, tenta te mostrar algo na sua vida que vai contra as Escrituras, é mais fácil ser superficial, não é? E rebater alguém que quer te ajudar. Ou responder de volta. Ou não aceitar ajuda. Ou quando você é convidado para estudar a Bíblia. E a superficialidade é essa. Achar que você conhece tudo da Bíblia, você não precisa estudar a Bíblia, você tem mais coisas para fazer. Isso é um demônio. É o demônio da religiosidade. É o demônio
para muitos de nós, é o demônio que assombrava o nosso passado. E para muitos de nós aqui, é o demônio que tem assombrado o nosso presente e que vai destruir o seu relacionamento com Deus, se você permitir. Esse é o demônio da religiosidade. E como combater esses demônios? Chamando eles pelo nome. Sentando, estudando a Bíblia. Se você está visitando hoje, gente, eu quero te fazer um convite. O convite que salvou a minha vida da religiosidade. Que aceitar o convite que me fizeram de estudar a Bíblia, de olhar para as Escrituras, tomar as decisões, mudar o que eu precisava mudar e conhecer a verdadeira graça de Deus. A graça de Deus que não é quanto mais eu posso pecar e continuar salvo. Não, é como eu já sou salvo, quanto mais eu posso me arrepender para ter uma vida justa e reta. Essa é a graça de Deus, essa é a graça que você conhece. Quando você é humilde, quando você é ensinável, quando você tem sede das Escrituras, entende que a gente precisa de ajuda. Cada um de nós precisa de ajuda. Chama os demônios pelo nome. Pede ajuda. Busca ajuda. Receba ajuda. Triste mesmo é ver quando as pessoas não têm a chance de ter ajuda. Quando elas não têm uma escolha. Esse menino das Escrituras, de Lucas 9, que a gente acabou de ler, ele não tinha uma escolha. Ele tinha um demônio mudo e surdo que afligia ele. E tem muitas pessoas ao nosso redor, como a Bíblia diz, tem diferentes espécies de demônios. Mas tem muitas pessoas aqui ao nosso redor, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, que não tem uma escolha, que não tem um discípulo no dia a dia delas, que não vai cruzar talvez nunca mais com um discípulo. E talvez você vai ser a única escolha dela. A sua escolha talvez seja a única escolha de uma pessoa. Olha a importância de simplesmente abrir as nossas bocas. Eu tenho que perguntar para você essa manhã. As pessoas à sua volta, elas sabem que você é um cristão? As pessoas à sua volta sabem que você é um discípulo? As pessoas do seu trabalho, elas sabem que quem trabalha com elas, que é um discípulo de Jesus? As pessoas da sua universidade, elas sabem que você é um discípulo de Jesus, ou você não tem dado escolha para elas? Uau. Ou a única escolha são os ataques de Satanás na vida dela. Ou a única escolha é ver a vida dela se destruindo e não saber que existe um reino, que existe esperança, e a esperança está nas nossas mãos. Eu quero inspirar vocês. Estava falando com o David, foi incrível ouvir dele. Ele me falou: Vini, todas as pessoas da minha sala sabem que eu sou um cristão. Amém. Isso não é incrível? Isso não é incrível quando você simplesmente abre a sua boca? Abrir a boca te faz ser capaz de fazer mais milagres do que você imagina. Esse é o milagre moderno, é abrir a sua boca. E quando você abre a sua boca, as pessoas conhecem quem você verdadeiramente é. As pessoas do seu trabalho conhecem que existe esperança. Quando você abre a sua boca, um milagre incrível acontece, que é dar escolha para as pessoas ao seu redor. Dá uma escolha. A escolha de querer ir no bate-papo ou não. A escolha de querer estudar a Bíblia ou não. A escolha de querer conhecer o reino de Deus ou não. E quando as pessoas, elas escolhem fazer a vontade de Deus, você se alegra com elas. Você vê uma vida sendo salva. Você vê o último ataque de Satanás perder o seu efeito. Estudar a Bíblia com as pessoas é a melhor defesa. Porque a melhor defesa é o ataque. Quando você está no evangelismo, quando você abre a sua boca, quando você fala o incrível que é o reino de Deus, que é como a Bíblia mudou a sua vida, isso salva não só a outros, mas salva a você mesmo. Nós precisamos de mais David. Nós precisamos de mais pessoas que são conhecidas pelo propósito que elas têm. Esse é o propósito de cada um de nós, família. A mudar a vida de outras pessoas. Muito bom. Eu tenho para nós essa manhã um último ponto, segundo e último ponto, lá em Marcos 9. Vamos lá comigo. Vamos lá, Vini. Marcos 9. Nossa,
Marcos 9. Versículo 17. O homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, novamente, não é? Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Nosso primeiro ponto é focado no menino e na nossa missão como discípulos, na nossa maior defesa, que é o ataque. Mas nesse segundo ponto, eu queria focar no pai. Você consegue imaginar esse pai? Ver o filho dele sofrer com ataques, convulsões, se jogando no fogo e na água, suicídio, desde a infância. Você consegue imaginar a dor desse pai? Você consegue imaginar esse pai vendo as marcas no corpo do filho? Eu imagino que tenha deixado marcas. Às vezes, ele caiu no fogo, na água. Você consegue imaginar esse pai vendo a vida do próprio filho, do único filho dele, ser destruída? Isso me chama a ter uma convicção, família. Que nós precisamos de mais pais, de mais mães espirituais na igreja. Cada um de nós precisa ser mais pai e ser mais mãe espiritual na igreja. Meu segundo ponto para nós hoje, e último: o melhor ataque é a defesa. Essa é uma das convicções mais profundas que eu tenho aprendido essa semana no meu coração. Com os meus próprios erros aqui na região oeste, com as minhas próprias fraquezas, com as minhas lutas, com a maneira como eu posso ferir pessoas, algumas vezes, que o mais me importa, por não ser um pai na frente, por não considerar, não amar, e muitas vezes por pressão. Mas esse não é o coração de um pai. Um pai não sacrifica o próprio filho para que ele ganhe algum benefício. Ele está disposto a sacrificar ele mesmo para que o seu filho se beneficie com isso. Eu penso em um dos meus tios. Meu pai me contou essa história que comoveu profundamente o meu coração. Ele tinha 2 filhos, esposa. Eles estavam passando por muitos problemas financeiros em determinado momento da vida deles. E mesmo trabalhando dia e noite como frentista num posto, trabalho bem humilde, ele tinha uma vida bem simples, ele não conseguiu dinheiro suficiente para manter a família dele. Nem mesmo as necessidades mais básicas, algumas vezes faltava comida. Então, esse meu tio, ele não queria pedir ajuda, incomodar o resto da família, mas minha avó via a necessidade e várias vezes ela preparava alguns lanches e levava para ele no trabalho, para ele se alimentar. Certo dia no trabalho, no final do expediente, ele desmaiou. Desmaiou de fome. Então descobriram que, inclusive os lanches que minha avó dava para ele levava para casa e dava para os filhos. E tudo que ele comia no final do dia eram 2 colheres de açúcar. Ele fez isso por algum tempo. Até o dia que ele não aguentou mais. Mas ele estava disposto a sacrificar a própria vida dele pelos filhos. Para que os filhos pudessem se beneficiar. Eu acho que quando eu cheguei na região oeste, eu queria confessar o meu pecado. Eu tinha um conceito equivocado de liderança. Talvez alguns de vocês viram, talvez feriu algum de vocês. Mas o meu conceito errado de liderança é esse. Ser um líder não é ter 100 estudos bíblicos. Ser um líder não é batizar 300 pessoas, mano. Ser um líder
Não é ter 10, 15, 20, 30 pessoas em seu cargo. Isso não é ser um líder. Eu vi muitos líderes assim que deixaram Deus, caíram da fé. Isso não é ser um líder. A definição mais simples do que significa hoje para mim ser um líder é ser um pai. Ser um pai na fé. É ter a capacidade de se importar com a pessoa que está à sua esquerda e à sua direita. Entender que a gente é uma família. Saber como proteger uns aos outros dos ataques de Satanás. Por isso, o maior ataque do reino de Deus é a defesa. O maior ataque do reino de Deus contra esse mundo é justamente o que o mundo não tem. É o amor da igreja. Claro, os batismos são incríveis. Mas cada um de nós fica alegre com os batismos. Ver o reino avançar e multiplicar. A igreja que começou em 2011, com 7 missionários, ter mais de 230 discípulos. Isso é incrível. Ver a região oeste hoje, que eu vi, nem tinha região oeste quando eu entrei aqui. Ver hoje com 76 discípulos totalmente comprometidos de Jesus. Isso é incrível. Poder amar as pessoas, abrir a sua Bíblia, isso é incrível, mas só é incrível quando a gente tem o essencial primeiro, que é o amor. Que é ser família, que é olhar para a pessoa, à sua esquerda e à sua direita, e poder proteger a vida dela. Tem um ditado em Esparta, acho que vocês já ouviram falar de Esparta na Grécia Antiga. O ditado em Esparta era o seguinte: você volta para casa carregando o seu escudo, ou carregado no seu escudo. Os espartanos foram conhecidos pelo grande poderio militar que eles tiveram. Eles conquistaram muitos povos, muitos impérios, mais numerosos do que eles. Não era um império grande, mas era um império unido. Era um povo extremamente unido e treinado. Mas o que eles mais valorizavam não era o ataque, era a defesa. O que eles mais valorizavam não eram as lanças. A maior punição que um espartano podia receber no campo de batalha era perder o seu escudo. Não era perder a lança. A lança, tudo bem, você não ataca. Mas se você perde o seu escudo, você perde a habilidade de defender os seus companheiros. E era assim que eles ganhavam as batalhas. Cada um ficava com o escudo do lado do outro. E juntos, eles avançavam contra os inimigos. Para que ninguém fosse ferido. E assim, com essa união, com essa força, com essa família, eles passavam pelos obstáculos. Isso é o que mais me apaixonou no reino de Deus. Isso é o que me fez ver que a igreja é o reino de Deus. Amém. É um coração de espartano. Um coração de espartano é isso. É o amor. É a entrega uns pelos outros. O mundo só vai ver, segundo Jesus, João 13, que nós somos verdadeiros discípulos pelo amor. Não por quantos batismos a gente tem. Não por quanto a gente avança. Ainda que isso seja o nosso propósito. O amor é o mais importante. E sabe o que é? Às vezes é fácil fugir da responsabilidade. Às vezes é fácil pensar que o problema do seu irmão não é seu problema. Por quê? Porque ele não está no seu bate-papo. Porque essa irmã não discipula essa irmã. Talvez é problema da pessoa que discipula, que ajuda ela. Às vezes é fácil pensar que os problemas da igreja é do líder. É só do líder. Esse não é um coração de espartano. Nosso maior ataque é a nossa defesa. Tudo que você faz no reino, você pode fazer sozinho. Você pode orar sozinho, você pode evangelizar sozinho, você pode comer sozinho, almoçar sozinho no seu trabalho. Você pode fazer tudo que você faz sozinho. Ou você pode fazer como os espartanos faziam. Lado a lado. Vem comigo, vamos juntos. E o nosso maior ataque vai ser a nossa defesa, vai ser o nosso amor e a nossa entrega. Amém. Os problemas dos seus irmãos e das suas irmãs são os seus problemas também. E quando a gente entende isso, como o Danilo gostava de dizer, quando a gente veste a camisa, quando a gente toma para o pessoal, é aí que a gente entende um conceito ainda mais incrível que esse primeiro. Que as vitórias dos seus irmãos e irmãs são as suas vitórias também. Não é incrível? Eu penso no batismo da Harumi. Foi uma guerra, Harumi. Foi uma guerra. E no momento final, no dia que ela calculou o custo, no último domingo da semana passada de manhã, Satanás atacou com dúvidas.
Mas sabe o que é? Esse foi o último ataque de Satanás. Porque a Harumi depois chamou a Bia e as irmãs e falou: eu preciso ser batizada, eu preciso me arrepender dos meus pecados e ser salva. E é incrível, porque essa não é só a vitória da Malu, da Vanessa, da Tânia, da Bia, da Linda e das irmãs. Essa é a vitória de cada um de nós, de toda a região oeste, amém? Amém. Foi incrível ver o Humberto. Esse cara é incrível, ele tem 16 matérias na universidade dele. E mesmo assim, ele conseguiu ter tempo para Deus, ele fez tempo para Deus. Ele é um dos melhores alunos do curso dele. E ele estudou a Bíblia intensamente nos últimos dias. Eu vi ele estudando a Bíblia até às 11 da manhã. E no dia seguinte, às 6 da manhã, ele fez 3 estudos seguidos. Também Satanás atacou ele com dúvidas no final. Mas no final, ele falou para o Luca e para os irmãos: eu preciso ser batizado hoje. E sexta-feira passada ele se tornou o seu irmão em Cristo. Essa não é a vitória do Luca, essa não é só a vitória do Aldir e dos irmãos que ajudaram ele, do Lucas. Essa é a vitória de toda a região oeste, amém? O culto inglês, eu tenho certeza, irmãos, quando o sonho do Luca, que não é só o sonho do Luca agora, é o sonho de cada um de nós, quando o sonho do Luca se tornar realidade, e a gente vê essa sala cheia agora, não só de discípulos, mas cheias de pessoas que querem buscar a Deus de todo o coração. Quando a gente vê a região oeste aqui, tendo que achar outro lugar, esse é o meu sonho. É ter essa sala tão lotada, é acabar com todas as cadeiras aqui, a gente vai ter que mudar para um outro lugar. Vai ser em breve, amém? Amém. Mas quando esse sonho se tornar realidade, essa não só vai ser a minha vitória e a vitória da Bia, vai ser a vitória de cada um dos discípulos da região oeste. Amém. Quando o bate-papo da Vila Olímpia for frutífero esse semestre, Amém. não vai ser só a vitória do Mateus e da Natália, mas vai ser do Gustavo, do Moisés, de cada um dos irmãos e irmãs da Vila Olímpia e de cada um dos irmãos e irmãs da região oeste. Amém. Quando a São Judas for frutífera esse semestre, mais uma vez, vai ser não só a vitória do Douglas, dos irmãos do Baldo, mas de cada um dos irmãos e irmãs da região oeste. Amém. Quando os bate-papos da USP, da Poli, da Química, da Física, do CP, do Butantã, dos Maduros, amém? Amém. Quando cada um dos bate-papos da região oeste for frutífero, essa não vai ser a sua vitória, vai ser a minha. Vai ser a vitória de cada um de nós. Amém. Quando a gente vê São Paulo ser evangelizado, região oeste, região sul, região leste, região norte, Sim. não vai ser só a vitória de Raul e Linda, vai ser a nossa vitória também, família. Amém. Quando a gente olhar para o mundo e ver o mundo evangelizado, não vai ser só a vitória de Danilo e Carol no Texas, não só a vitória de Túlio e Vaitza em Bogotá, não só a vitória na Rússia, na Índia, dos discípulos da Austrália, da Europa, vai ser a vitória de Deus. Amém. E a nossa vitória também. Família Oeste, eu estou convencido de algo essa manhã, que o maior ataque que a gente tem é a defesa. Vamos lá, vamos. Efésios 6 fala que a defesa, que o nosso escudo é o escudo da fé, que é ter a fé de uns pelos outros, que cada um de nós pode mudar, que cada um de nós pode fazer coisas extraordinárias para Deus, que cada um de nós pode se sentir parte dessa família, que cada um de nós já é parte dessa família, que cada um de nós pode fazer coisas incríveis e memoráveis aos olhos de Deus. Amém. E quando nós tivermos esse coração, quando essa defesa se tornar o nosso maior ataque, esse vai ser o momento em que Deus vai dar a vitória. Esse é o coração. É entender que Deus chamou cada um de nós para lutar uns pelos outros, como um pai luta pelo seu único filho. Foi assim que Deus lutou por Jesus. Foi assim que Deus lutou por cada um de nós. Em conclusão, nós sim hoje estamos sob ataques de Satanás. Se você está aqui hoje, Satanás te colocou um alvo nas suas costas. Você é o principal alvo de ataque dele essa semana. Mas entenda isso. Se a gente não tiver esse coração pelos perdidos, de entender que a vida dessas pessoas tem sido destruída pelo pecado, entender que a melhor defesa é sim um ataque, é estar no campo de batalha, é estar evangelizando diariamente, é ter estudos pessoais sempre. Aí sim, a gente vai ver vitórias incríveis para Deus.
Se a gente entender que esse coração uns pelos outros, esse amor, é o maior ataque que a gente tem. Que essa entrega, essa família, esse coração lutando lado a lado. Aí sim, eu tenho certeza que um dia, quando cada um de nós aqui estiver nos céus, a gente vai falar uns para os outros. Eu lembro do último ataque que eu vi Satanás fazer. E ele não tem mais poder sobre nenhum de nós. Para Deus seja a glória, família. Amém.